No episódio do Edu Responde dessa semana, nós iremos falar a respeito de um chá natural para ajudar diabéticos a dormirem melhor e, consequentemente, ajudar também a controlar melhor a glicose. Falaremos também a respeito de um caso onde o paciente conseguiu reduzir a glicose em jejum, porém a hemoglobina glicada subiu. O que acontece nessa situação? Também falaremos a respeito de um paciente que está com a glicada estabilizada em 6 a 4 anos e se esse valor é um valor seguro para evitar complicações e assim por diante. 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, me indica um remédio natural para dormir? Tenho diabetes tipo 2. E a resposta é que sim, com certeza eu posso indicar, e é um chá que eu utilizo com certa frequência e que tem excelentes benefícios, inclusive para quem tem diabetes, que é o chá de camomila. O chá de camomila traz excelentes benefícios, por quê? Porque ele diminui a ansiedade, ele possui antioxidantes, ou seja, diminui a inflamação do corpo, e a partir do momento que o diabético tem uma vida mais equilibrada em relação à ansiedade, à produção de cortisol em horários que não deve, que é um hormônio que aumenta a glicemia, ele consegue controlar melhor o diagnóstico de diabetes, sem contar que é um produto natural. Mas não se esqueça, chás devem ser tomados com cuidado. Tem chás que podem fazer mal para diabéticos, inclusive se você quer que eu fale de chás a respeito dos malefícios, comente aqui embaixo, mas o chá de camomila pode ser utilizado meia hora antes de dormir, uma quantidade limitada, uma colher de sopa do extrato seco, das folhas secas, jogar em água depois que ferver, deixar infusionando, ou seja, tampar e esperar aí de 5 a 10 minutos para resfriar um pouco e depois coar, e aí você pode tomar sem maiores problemas. É o melhor chá que tem para ajudar em boas noites de sono e que vai te deixar mais estabilizado emocionalmente, vai ajudar na questão do estresse e vai ajudar a controlar melhor a glicose por causa da diminuição da produção de cortisol, que é um hormônio que causa o aumento da glicemia, porém é um hormônio que vai ajudar você também a ter equilíbrio no seu organismo, mas que ele precisa ser produzido no momento correto. E geralmente pessoas com excesso de estresse, com noites mal dormidas, podem produzir esse hormônio de forma desequilibrada e assim dificultar ainda mais o tratamento do diagnóstico de diabetes. Então, o chá de camomila é a melhor opção para você utilizar para dormir, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, o exame de glicose em jejum abaixou para 87, mas a glicada aumentou de 5,7 para 6,3. O que aconteceu? E a resposta, ela leva para alguns pontos que você precisa entender. Não é porque uma glicose em jejum ficou baixa que a sua glicada vai também permanecer baixa. Por quê? Porque a glicada faz a média dos últimos 3 meses da sua glicemia. Ou seja, não é só da sua glicose em jejum, não é só da sua glicose depois do almoço, ou seja, ela vai fazer a média do dia inteiro. Uma coisa positiva é, você está conseguindo manter uma glicose controlada no período da manhã e na madrugada, o que já faz aí 1/3 do seu dia. Porém, o que você está fazendo em diante?
A partir do momento que você entende sobre a importância de manter a glicose controlada também após o café da manhã, também após o almoço, também após o jantar, você consegue reduzir essa hemoglobina glicada. Mas o caminho é esse. Melhore a sua alimentação ao longo do dia. Se possível, adicione uma prática de atividade física regularmente. Se estiver tomando medicamentos, utilize conforme o médico prescreveu e a partir daí a sua glicada tende a reduzir novamente, pois você já está conseguindo manter ela mais bem controlada, no caso, a glicose em jejum, e aí você vai deixar controlada ao longo de todo o dia. São pequenas mudanças que você fará que vão facilitar para que você tenha a diminuição da sua glicada para 5,7, 5,5 e assim por diante, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, uma glicada de 6 a 4 anos e tendo uma vida normal com exercícios, é um bom caminho? E a resposta é que sim. Manter uma glicada em 6, 5,7 não vai te trazer complicações a médio e longo prazo. O que não pode acontecer é manter essa glicada acima de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso sim trará malefícios para a sua vida. E como você mesma mencionou na pergunta, fazendo atividade física, se alimentando bem, fazendo os check-ups de forma recorrente, indo ao médico, fazendo acompanhamento, você terá uma vida normal. E é isso que eu busco ensinar aqui para vocês. Vocês não precisam ficar se apegando a um valor específico de hemoglobina glicada, mas procure sempre manter abaixo de 7, 6,5, mais perto de 6, mais perto de 5, e aí você vai ter uma vida normal, sem aparecimento de complicações, com mais saúde, mais qualidade de vida. Por quê? Porque você está se alimentando melhor, praticando atividade física, fazendo acompanhamento médico. Se for o caso, o médico ainda prescreveu medicamentos para você, utilize conforme ele prescreveu, mas muito provavelmente você só faz a manutenção dessa glicada através das boas práticas de saúde para tratar um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, o caminho é esse: continue se cuidando, se alimentando bem, praticando atividade física, indo ao médico regularmente. O que a gente observa muito é as pessoas vão para o médico uma vez e aí vê a glicada que reduziu de 7 para 6, achou excelente, mas some do médico, não volta mais, não faz exames novamente, acaba pecando na alimentação, acaba ganhando peso novamente e depois de 2, 3, 4 anos resolve retornar ao médico endocrinologista e vê a glicada em 8, 9, 10 e não entende o porquê. E o porquê não continuou fazendo acompanhamento médico, acabou ficando mais desleixado em relação à prática de atividade física, também na alimentação, e isso é um prato cheio para a glicose continuar subindo, a glicada também subir e a médio e longo prazo aparecer as tão temidas complicações. Então, respondendo a sua pergunta, continue se cuidando, está no caminho certo. Uma glicada em 6 é um valor muito bom. O ideal é manter 5,7, 5,5, mas você está no caminho. É muito importante que você não deixe essa glicada subir de 6 para 7, para 8, para 9, pois aí você estará correndo o risco de aparecer complicações. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi para podermos falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para podermos falar de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, para você entender mais sobre diabetes, alimentação, atividade física e assim por diante, tá ok?
Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar um joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas a respeito de alimentação, de controle de diagnóstico de diabetes e assim por diante, pois afinal para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e assim o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, você continua aprendendo mais sobre diabetes, o canal continua crescendo, evoluindo e assim todo mundo sai melhorando o tratamento, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre glicada, sobre tratamento, sobre alimentação, sobre diabetes e assim evoluindo cada vez mais o seu tratamento, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.